Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast de Gestor para Gestor, o podcast do Gestor de Frotas. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, que é o TCM. TCM é nada mais do que uma sigla em inglês, uma palavrinha chique para custo total de mobilidade. Você já ouviu falar nisso? Talvez você já tenha ouvido falar de TCO, né? Que é um conceito muito parecido, que no lugar de a gente falar sobre a posse, né? Sobre você ter um ativo, um veículo, nós vamos falar sobre mobilidade, o custo que a mobilidade tem em relação a ter um carro propriamente dito, né? E hoje eu conversei aqui com o meu amigo Marco Rosa, aqui da Golsat também, e a gente discutiu sobre esse tema para lá do especial, beleza? A gente tem visto um movimento em todos os setores da economia em que a lógica de possuir é substituída pela praticidade de usufruir de um bem, né? Isso já é uma realidade para frotistas também, que locam veículos para reduzir custos, usam um carro de aplicativo para fazer uma viagem mais curta, enfim. Será que na hora de colocar as despesas na ponta do lápis, faz mais sentido pensar na mobilidade ou na propriedade do bem? Enfim, a gente trocou essa ideia e é sobre isso que é o nosso episódio de hoje. Confere lá! Bom, gente, então vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu tô com o Marco Rosa, nosso gerente regional de vendas aqui da Golsat, e o tema hoje é TCM, né? Como que é essa modalidade de cálculo, como que é essa metodologia. E a gente vai fazer um bate-papo aqui. Como é que você tá, Rosa? Tudo certo? Tudo bem, Morita? Tudo tranquilo por aqui. Marco, pra gente abrir o nosso bate-papo de hoje, eu queria perguntar para você onde que você acha, em quais casos que você acha que essa metodologia, né, de calcular a mobilidade, em quais casos você acha que ela é mais vantajosa do que um custo de posse, né, da posse de um ativo, igual um carro, né? Como que você vê essa situação? Bem, Marita, o que eu tenho analisado aí, né, nessas nossas andanças aí no mercado? Algumas empresas estão partindo muito para a alocação de veículos. E quando elas partem para essa alocação de veículos, elas fazem algumas análises. A primeira já seria o TCO ali, para ver o que para ele é mais vantajoso, né, de fazer a compra desse veículo ou a alocação desse veículo. E pós-pandemia, esse assunto aí de TCM entrou mais em voga ainda, né, porque muitas empresas, nós temos muitos clientes que os condutores estão em casa, eles não estão nem andando com os veículos, né, estão trabalhando home office, mesmo aqueles que são de campo mesmo. E quando tem um veículo que às vezes ele pode ser um benefício também, aí é um outro problema que a empresa vai ter que resolver. Porque se ela fosse apenas um carro de trabalho, poderia ser resolvido facilmente. Mas quando é benefício, aí eles vão ter que analisar para ver o que é melhor. E aí eu sempre dou um exemplo. Nós temos aqui um cliente, até esse cliente ele ganhou o case de melhor gestor de frota através do Instituto Pará, se eu não me engano foi em 2016, onde essa frota própria era composta de 480 veículos. Eles fizeram uma análise, foi uma análise bem demorada, não foi muito simples, porque sabe que brasileiro gosta muito de carro, né? Então tirar o carro de um brasileiro pode ser complicado. Mas ele, como gestor de frota, ele analisou então o que seria interessante. Por exemplo, ele tinha um pool lá de departamentos que usavam 10 veículos. E ele constatou através de ociosidade, e aí começa a entrar a parte do rastreamento que é importante, né, tanto no TCO quanto no TCM, porque imagina você que 10 veículos estão à disposição de um pool e ele conseguiu ver que através de um colaborador, por exemplo, que foi fazer um serviço para a empresa, né, o colaborador saiu, reservou esse veículo lá através do aplicativo interno da empresa e fez esse serviço, pegou o carro lá às 7 da manhã e voltou às 18 horas. Porém, esse serviço dele foi todo no mesmo local. O carro ficou parado literalmente desde o momento que chegou, né, uma hora depois de trajeto ou o tempo que seja, e voltou às 18 horas. Quer dizer, ele, o colaborador, ele foi produtivo no dia dele, porque ele ficou trabalhando, mas o carro ficou parado o dia inteiro, né, nesse cliente que ele estava visitando. Então, será que para o gerente desse colaborador, né, para a área, para o gestor desse colaborador, será que não seria mais interessante ele disponibilizar um Uber, né? Vamos falar de aplicativos, né, carro de aplicativo?
Será que não seria mais barato? Será que contabilmente lá para ele essa locação desse veículo, né, interno não custaria R$90 e um carro de aplicativo não custaria R$30 ida e volta? Então, quando começa a lançar isso dentro de um centro de custo do departamento, o gestor daquele departamento ele acaba analisando e vendo que é muito mais barato ele realmente disponibilizar um carro de aplicativo para esse colaborador. E a ociosidade através do rastreamento, ela se faz muito presente, porque se não tiver o rastreamento, se simplesmente ele for por dedução que esse veículo estava parado, não seria um indicador muito correto, muito assertivo. Agora, com o rastreamento vai mostrar a hora que saiu de casa, a hora que chegou no cliente, quanto tempo ficou parado, isso tudo através do sistema de rastreamento vai mostrar para ele a ociosidade com muita assertividade. Ah, sim, sim. E hoje a gente observa muito essa tendência, né, até para fora do mundo da gestão de frotas, né, que muito se fala na lógica de você usufruir no lugar de você possuir um bem, né? Eu acho que isso está muito em voga hoje em dia, e eu acho que essa discussão, né, entre a mobilidade e a posse do bem, ela calha muito bem aqui, né? Não só no contexto das frotas. Você comentou, inclusive, do benefício do carro, né? Pensando na lógica assim, do custo da mobilidade e no custo da posse, você acha que trazer essa discussão, né, para as empresas que oferecem, né, o carro como benefício, você acha que isso pode causar de repente algum entrave? O pessoal pode ter algum tipo de resistência? Como que você observa isso no mercado? Eu acho que não. E é muito importante. A gente sempre tem falado muito, né, do empoderamento dos gestores de frota. O Instituto Pará está aí para isso, né, para a gente empoderá-los. E a conta de frota hoje numa empresa, se ela não for a segunda conta, ela é a terceira. Né? E quando as empresas, vão ter que fazer aí um corte de custos, na primeira que eles vão é na frota. O que a gente pode diminuir? Vão diminuir a quantidade de veículos na frota, vamos ver o que está ocioso, o que não está, vamos diminuir um pouquinho o consumo do combustível, fazer alguma ação para diminuir aí o consumo do combustível. Então, nessa parte de abastecimento e de custo de frota, o gestor ele passa a ser uma peça muito importante dentro da empresa. Então, nada mais justo que criar essa discussão, primeiro empoderar ele com informações, né? Que ele consiga fazer tanto o TCO quanto o TCM, para que ele, com números, possa mostrar. A gente acabou de falar agora há pouco de uma frota de 480 que foram para 330 veículos, né? Esse exemplo que eu dei há pouco, que diminuiu 150 veículos. 150 veículos que eles venderam, né? Porque eles tinham 480 e foram para uma locação, venderam 150, né? Desmobilizaram e locaram apenas 330. Isso já é uma redução considerável, né? E aí vem outros números que o gestor poderá usar na redução de custo. Vamos dar um exemplo. Eu estava num evento há uns anos atrás e vi quando uma palestrante me falou que ele deveria fazer um deslocamento até São Paulo, de Santa Bárbara do Oeste ali até São Paulo. Dava mais ou menos 2 horas de carro. Se ele tivesse ido de carro, ele teria o custo do combustível, o custo de pedágio, e todos os custos atrelados aí à manutenção e depreciação do veículo. Ele foi através buscaram ele na casa dele para fazer esse evento, né? A empresa lá disponibilizou um carro para buscar, e essas 2 horas, o que ele fez nessas 2 horas? Ele ficou despachando e-mails, porque ele estava no veículo, ele não estava dirigindo, ele conseguiu mandar proposta, ele respondeu e-mails que estavam na caixa dele, era de manhã cedo. Quer dizer, a produtividade dele durante essas 2 horas de ida e mais as 2 horas de volta, deu para ele 4 horas de trabalho que se ele estivesse dirigindo ele não conseguiria. Sem contar os riscos, de repente, de ele estar dirigindo e querer responder alguma coisa, né, que seria muito mais perigoso ainda, né? Então, quer dizer, ele dentro de um veículo, sendo conduzido por um outro condutor, além de estar trabalhando bastante a favor da cultura de segurança, né, porque ele não vai estar respondendo um WhatsApp, não vai estar respondendo uma ligação e vai estar respondendo nem e-mails. Então, isso também, acho que o gestor tem que ver essa parte, né? A vantagem da mobilidade perante riscos de colisões, riscos de acidentes que podem ser evitados dessa maneira. Ah, sim, entendi. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. A empresa, né, a gente imagina que
as empresas, em sua maioria, elas tenham esse modelo mais clássico, né, digamos assim, de ter uma frota própria e de repente ela vai ficando mista e até ela passar para uma frota toda alocada, né? Acho que o que o mercado vem fazendo, a mudança que a gente observa na maioria das vezes é dessa forma, né? Não o contrário. Durante essa transição, digamos assim, de uma frota própria ou para uma locada ou de repente para uma prática de mobilidade, né, igual essa que você citou, existe algum ponto em específico que tem que ser atualizado na política de frota enquanto vai fazer essa troca, né, essa transição, digamos assim? Tem alguma coisa assim que te surge na cabeça e fala, poxa, eu vou trocar o carro por um serviço de mobilidade. De imediato, assim, é preciso mexer em alguma coisa numa política ou dá para fazer de uma forma mais fluida? O que você acha nesse sentido? Eu acho que dá. Como muitas empresas estão partindo para a locação de veículos, esse veículo, ao final do contrato, ele tem que ser devolvido para o locador. Será que não vale a pena colocar lá na política de frota, olha, nós vamos ficar com esse veículo durante 2 anos? Nós, a Golsat, fazemos isso, né? A locadora tem um contrato conosco de 2 anos e após os 2 anos eu deveria devolver esse veículo. Será que não seria mais barato eu comprar esse veículo? A empresa, né, me ofereceu, olha, teremos que devolver esse veículo, mas você pode ficar com esse veículo e para isso você vai ter um desconto aí na tabela FIP, por exemplo. Tanto para a frota alocada, até mesmo quanto com a frota própria, tá? Porque qual é a vantagem disso? Imagina você receber um veículo da sua empresa, vamos falar de próprio, ele recebe esse veículo que é próprio, né? A empresa comprou, mas ela está dizendo, olha, Marco, você daqui 2 anos vai poder adquirir esse veículo. Com certeza eu já vou começar a cuidar desse veículo como se fosse meu desde o momento que eu recebi, né? Porque a gente sabe que às vezes os veículos não têm aquele cuidado que tem que ter, né? Porque tem lá um gestor responsável, enfim, a gente sabe que acontece muito disso. Agora eu recebo esse veículo e eu começo a cuidar ele da maneira como se ele fosse meu, já é uma redução de custo aonde? A minha empresa, por exemplo, não vai precisar colocar esse carro para vender, não vai ter que buscar ele na minha residência ou na minha cidade através de uma cegonha, alguma coisa parecida. Então ela começa a reduzir custos inerentes à venda, à desmobilização desse veículo, colocar num site para leilão, vai ficar parado esse carro por 1, 2, 3 meses, ainda vai estar correndo um seguro, vai estar correndo algum contrato de alguma coisa que poderia ser eliminado se eu aceitar e tiver na política que eu posso comprar esse veículo. Obviamente eu estou falando daquele carro que é de 1 para 1, né? Aquele veículo que fica sempre com o mesmo condutor. Então isso eu já vejo uma importância muito grande. E se a gente começar a dar essas ideias, colocar isso na cabeça do gestor, ele já começa a calcular desde o início. Ele já começa a mostrar para a diretoria dele o potencial de redução de custos que tem tanto com a frota própria, porque eu posso ficar com o veículo, e até mesmo do locado. Eu já, na Golsat nós temos isso, já me foram oferecidos, acabou o contrato desse veículo, você quer comprar? Eles me deram um desconto lá, para mim não foi interessante na época, mas tem essa possibilidade, né? Porque quando a gente cuida, a gente já vê mais um link para redução, né? Manutenção vai ser menor. Então, tudo isso, o gestor, ele entendendo um pouquinho de TCO e agora de TCM, ele consegue mostrar isso para a diretoria claramente. E se não conseguir muito fácil, eu vou fazer uma propaganda aqui, o nosso PGF, né, que é o Programa de Formação de Gestores de Frota do Instituto Pará, tem uma disciplina que é justamente sobre isso, como ele calcular o TCO. Então, ele aprendendo por ali, ou através de algum evento nosso, com certeza vai ser muito vantajoso para ele. Inclusive foi o último, a gente está falando agora em agosto, né? Fora o módulo que vai começar essa semana agora, foi o último que a gente teve agora, então a gente aqui do Instituto Pará, né? O pessoal do marketing, do conteúdo, a gente acompanha esse PGF também. Teve bastante gente quebrando a cabeça lá na hora de fazer os cálculos e passar, às vezes, por exemplo, um licenciamento de veículo, né? Que é um negócio que é uma vez no ano só e dividir ali nos 12 meses, né? Para considerar o mensal, enfim. Mas é bem nesse sentido mesmo, né? Que a gente vem observando. Marco, para a gente fechar a nossa conversa agora, você tinha comentado comigo sobre ociosidade, né? Que é um indicador que essa questão da mobilidade permite o gestor atacar esse indicador para melhorar, né, a situação da frota. Além da ociosidade, o que mais que você observa que a mobilidade ela traz em relação à posse? Quais outras vantagens você acha que isso pode trazer ali para o gestor? Eu acredito que até mesmo contábil, tá? Porque se ele tem uma frota própria,
ele contabiliza de uma maneira. Se ele tem uma alocação, ele contabiliza de outra. Se ele tem um arrendamento mercantil, é de outra. Então vai depender até de como é que ele é a parte de contábil dele, como é que ele faz essa contabilidade, né? Como é que a empresa, se é lucro presumido, lucro real, enfim, para que ele possa decidir. Isso ele tem que e aí ele passa a ter o que a gente chama dos apoiadores ou os patrocinadores internos, né? De ele conversar com a empresa dele, com a controladoria, com o setor de suprimentos, para ver o que é melhor, porque ele pode detectar lá que a frota própria ele consegue um preço bom, porque ele está comprando uma boa quantidade de veículos, consegue direto com a montadora. Mas pode ser que contabilmente, e a gente tem clientes que nos deram esses exemplos, né, que para ele é melhor fazer um arrendamento mercantil, e aí ele passa a ter uma contabilidade diferente. Então, isso também é importante. Não só a parte de ociosidade, mas também o que aquele tipo de contratação dele pode representar no balanço da empresa também. Ah, sim, entendi. É uma coisa que acaba levando a outra, né? Uma cadeia de fatores, digamos assim. A frota, ela não é sozinha, né? O gestor de frota, ele não é sozinho. Porque o gestor de frota, ele é tão importante dentro de uma empresa porque ele está lidando com pessoas, com vida, né? Com vidas, com os seus parentes desses condutores. Então, assim, a preocupação dele não é só com o bem, aliás, é porque a gente tem dito, né, mais é a cultura de segurança, ele tem que estar preocupado com o colaborador mesmo, que está dirigindo um bem da empresa e precisa ser cuidado, né, desse veículo, mas as despesas relacionadas são muito grandes, mexe com RH, mexe com o jurídico, por causa da política de frota, LGPD, que a gente tem falado muito, a gente tem carros já com o nosso GoCam, né, nosso vídeo telemetria embarcada lá no veículo. Então, tudo isso está atrelado. E o gestor de frota hoje, ele não é aquele gestor de frota, no meu entender, que ficava lá na garagem da empresa. Ele é um gestor de frota hoje que tem que estar muito perto da sua diretoria, da sua gerência. Porque como envolve todos esses itens que eu falei, o potencial de redução é muito grande. Então, ele precisa estar conversando, ele não pode ser o dono da verdade também, né? Ele pode levar esses assuntos, né, a sua gerência, a sua diretoria, mas ele tem que trazer esses apoiadores para conversarem. Um carro de empresa hoje que tenha logotipo é diferente de um carro de empresa que não tem logotipo, é a imagem da empresa que está ali, está atrelada a ele. Então, assim, ele pode responder por um sinistro, por um acidente. Imagina, carro da empresa com logotipo, acontece um acidente. O que o gestor fez para evitar que aquele condutor tivesse tido um acidente com alta velocidade? Ele vai ter que responder por isso. Então, quanto mais departamentos ele tiver junto com ele nesse projeto, é um projeto que ele pode encabeçar, né? E que com certeza vai trazer aí, além de resultados muito bons financeiros para a empresa, com certeza para ele. A gente sabe de muitos gestores que cresceram muito dentro da empresa, se destacaram, acabaram passando por outras empresas, porque mostraram isso, mostraram competência, souberam trazer para dentro da sua empresa, né, ferramentas e empresas de fornecedores que com certeza ajudaram aí na redução de custo. Beleza, muito que bem. Eu acho que esse bate-papo a gente conseguiu levantar coisas importantes aqui, né, para esse contexto de quem está pensando em mudar, né, ter uma frota mista, ou mesmo levantando essa bandeira, né, para quem pode de repente usar um serviço de carro por aplicativo para simplificar a vida, né, não só da gestão, mas no dia a dia ali do cara que vai precisar dirigir, se deslocar de um lugar para outro, né, enfim. Marco, queria agradecer muito a sua participação aqui hoje no De Gestor para Gestor. Lembrando que você, nosso ouvinte, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdo, você pode mandar para a gente através ou das nossas mídias sociais, mandar uma direct lá para a gente. E a gente gostaria muito de ter esse feedback de vocês também, beleza? Ou se você estiver ouvindo aqui pelo YouTube também, deixar aqui nos comentários a sua dúvida, a sua sugestão de conteúdo pra gente trazer e a gente tá sempre conectado, beleza? Meus amigos, a gente vai se despedindo agora e até o próximo episódio. Até mais, Marco! Até mais, e eu fico à disposição para um outro bate-papo. Um abraço aí aos gestores e todos os ouvintes aí dos nossos podcasts.